Caríssimo diácono, prezados filhos e filhas na fé aqui presentes e aqueles que rezam conosco pelas redes sociais, também pela Rádio Cidade FM. Quando Deus nos cria, Ele nos dá o maior dom, que é o dom da vida. Mas juntamente com o dom da vida, o Senhor também nos concede outro dom importantíssimo, que é o dom da liberdade. Todos nós somos livres para fazermos as escolhas que quisermos. Porém, o Senhor tem suas permissões, e dentre elas está a permissão de sofrermos as consequências das nossas escolhas. Então, quando às vezes algo dá errado na nossa vida, não é Deus que nos castiga, porque Deus não castiga ninguém. É a consequência da escolha errada que eu, porventura, tenha feito. O Eclesiástico, que foi a primeira leitura que nós ouvimos na liturgia de hoje, vai nos falar exatamente sobre isso, sobre a liberdade que nós temos de fazer as nossas escolhas. Escolhas com responsabilidade. Por quê? Porque sabemos que toda escolha nossa tem consequência. Então o autor sagrado vai dizer: se quiseres, guardarás os meus mandamentos. A lei está aí, os mandamentos nos foram dados. Agora, seguir ou não é uma decisão individual. Cada um decide se quer ou não quer seguir os mandamentos. Por quê? Porque nós somos livres. Seguir os mandamentos é seguir o caminho da santidade. Agora, a santidade não é algo imposta para nós. A santidade tem que ser para nós uma escolha livre, onde eu faço a opção de querer seguir o caminho do Senhor, de querer pôr em prática a sua lei. Então vejam, nunca podemos esquecer disso. As escolhas têm consequências. Escolha boa, consequência boa. Escolha má, consequência má. Nesta linha de pensamento, vem Jesus nos falar no Evangelho de hoje. Ainda é um trecho do Sermão da Montanha. E Jesus é muito claro nas suas palavras. Jesus está dizendo para nós o seguinte, que nós, como cristãos, não podemos seguir a lei simplesmente por seguir, quase como que uma obrigação. Mas esse segmento tem que ir além da lei. Por isso que foi citando aqui alguns exemplos de lei e dizendo: eu, porém, vos digo, ou seja, é preciso ir além daquilo que a lei nos pede. Então ele fala, não matar. Não basta apenas não matar. É preciso não cultivar o ódio dentro do nosso coração. Eu não mato esta pessoa, mas eu continuo tendo ódio dela por resto da minha vida. Não, não é assim. Não é apenas eu não matá-la, mas é eu tirar esse ódio de dentro do meu coração. Não basta não cometer adultério. Não é só isso. É eu não conservar dentro do meu coração um olhar que não seja puro. É eu purificar o meu olhar, é eu purificar o sentimento do meu coração. Não basta evitar o falso juramento. É preciso ter força da nossa palavra. É preciso que a nossa palavra seja verdadeira. Então vocês estão entendendo? Cristo quer dizer que não é só cumprir a lei. Às vezes eu cumpro a lei só por obrigação, mas o meu pensamento está totalmente diferente daquilo que a lei pede. Nós temos que ir muito mais do que isso. Jesus aqui então vai colocar para nós um ponto muito interessante. Ele vai deslocar, vamos dizer assim, a moral da ação exterior para a ação interior. Não é algo como pleno, como simples cumprimento da lei, mas é algo que brota do meu coração. Ou seja, eu tenho que estar apto a quê? A converter o meu coração, a converter o meu pensamento. Se eu não converter o meu coração e o meu pensamento, eu serei um mero cumpridor de lei.
Mas eu tenho que ser mais do que isso. Eu tenho de ser uma pessoa convertida. Por isso que Cristo veio dizer que Ele não veio abolir a lei, mas Ele veio dar plenitude a essa lei. Ele veio ampliar essa lei, para irmos além da palavra, além da escrita, irmos até a questão dos sentimentos. Então, para isso, verdadeiramente eu preciso passar por um processo de conversão. E a conversão é para todos, é para mim, é para você. E é um processo que não é rápido. Eu me converti. Eu tenho muito medo dessas conversões rápidas. Na rapidez que você converte, você desconverte. A conversão é um processo lento. Sabe que dia que vai terminar esse processo? O dia da nossa morte. Até no último minuto, ainda é momento de conversão, de arrependimento, de mudança de vida. Essa conversão tem de me acompanhar cotidianamente, nas pequenas coisas. Uma atitude hoje que eu tomar for melhor que a que eu tomei ontem, é o processo de conversão. Amanhã, uma palavra que eu deixar de falar e que eu falei hoje não foi uma palavra boa, é uma conversão. É cada dia eu melhorando nas pequenas coisas. Imagina no fim da sua vida quantas coisas você melhorou, o quanto que você mudou, o quanto que você se converteu. Dentro desse processo de conversão, o Senhor vai nos falar uma outra coisa. A verdade das nossas palavras. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Coerência com aquilo que eu falo, com aquilo que eu vivo. As palavras hoje estão perdendo poder, estão perdendo força. Antigamente você fazia um negócio, você dava só a sua palavra, acabou. Não precisava nem de documento. Hoje você tem carimbo, tem selo, tem reconhecimento de firma, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e a gente não cumpre. E ainda não cumprimos assim essa palavra. Antigamente as escrituras das casas eram passadas com o fio do bigode. Hoje é tanto papel que você assina, que gasta 2 canetas e você não cumpre nada disso, muitas vezes. Então o Senhor quer que sejamos firmes nas nossas palavras, porque da firmeza da palavra, eu serei firme na conversão, eu serei firme na mudança de vida. Mas para que eu alcance isso, é preciso que eu me abra à sabedoria divina. É o que Paulo está falando na segunda leitura, escrevendo aos cristãos de Corinto e a cada um de nós reunidos aqui nesta manhã. Nos abrirmos à sabedoria de Deus, sabedoria divina. Não é a sabedoria humana que é quebrada por tantas coisas. Deixar que esse Espírito do Senhor haja em nós e sabiamente vai nos convidar à conversão. E para que esse processo de conversão também seja pleno, eu tenho que saber identificar o que é que me leva a pecar. Por isso o Senhor fala, é o seu olho que está te levando a pecar? Arranca e joga fora. É a sua mão que te leva a pecar? Arranca e joga fora. É a sua língua que te leva a pecar? Arranca e joga fora. Claro que nós não vamos nos mutilar. Isto é uma metáfora para dizer, eu preciso identificar a causa, o que me leva ao pecado e cortar o mal pela raiz. Se eu sei que determinada situação vai me levar ao pecado, eu tenho que evitar a situação. Porque se eu for vivenciar a situação, é muito difícil de eu evitar o pecado. Não sejamos hipócritas, nós somos um barril de pólvora, se riscar fósforo, pega fogo, sim. Então, evite a situação que te leva a pecar. E vai ser muito mais fácil de você evitar o pecado. E é assim que se constrói esse processo de conversão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor infunda em nós a sua sabedoria, para que, abertos a essa sabedoria, tenhamos condições de entender que nós temos de ir além da lei. Esse ir além da lei significa mudança de pensamento, mudança do nosso interior. Isso significa conversão. E conversão se faz todos os dias.